Vamos então resolver o conjunto de exercícios F29 sobre equações algébricas, em particular a classificação das equações lineares. Este conjunto de exercícios tem 4 exercícios. Vamos começar aqui pelo nosso primeiro. Mas antes de iniciarmos a resolução desta questão, vamos relembrar qual é a metodologia para resolver uma equação linear. Resolver uma equação linear é determinar o conjunto de solução da mesma. Como é que nós devemos resolver então uma equação linear ou uma equação do primeiro grau? O primeiro passo é eliminar os parênteses, resolvendo as operações dentro dos parênteses e utilizando a propriedade distributiva e a regra de sequência de sinais quando for o caso. O segundo passo é reduzir os termos semelhantes. Numa primeira fase, reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros e depois reduzir os termos semelhantes tendo em conta os dois membros. E para isso efetuamos a transposição dos termos. A transposição, no fundo, é a passagem de um termo de um membro para o outro. Se o termo está somando em um membro, aparece subtraindo no outro. E, inversamente, se está subtraindo num, aparece somando no outro, não é assim? Se um termo está multiplicando em um membro, aparece dividindo no outro. E, inversamente, se está dividindo, aparece multiplicando. O terceiro passo é isolar a incógnita num membro e calcular o seu valor. Por exemplo, podemos juntar todos os membros com variável, por exemplo, no primeiro membro da equação, e todos os outros termos independentes no segundo membro. Vamos ver então um exemplo. Resolver a equação 2 que multiplica x menos 4 menos 6 mais x é igual a 3x menos 4. O primeiro passo então é eliminar os parênteses em cada um dos membros. Aplicamos aqui a propriedade distributiva, fica 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 4 dá menos 8, menos, agora temos de ter em conta a regra de sequência de sinais. Menos por mais dá menos 6, menos por mais dá menos x. Aqui não temos parênteses, portanto fica 3x menos 4. A segunda fase é reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros. Temos aqui 2x menos x dá x, menos 8 menos 6 dá menos 14. Aqui não temos termos semelhantes, mantemos 3x menos 4. Depois, na terceira fase, vamos efetuar a transposição dos termos para reduzir os termos semelhantes, isolando os termos em x num dos membros, neste caso no primeiro. Temos aqui x, o 3x está a somar, passa a subtrair para o primeiro, fica menos 3x. Temos menos 4 no segundo membro, o menos 14 está a subtrair no primeiro, passa a somar para o segundo, portanto fica mais 14 menos 4. Podemos reduzir estes termos semelhantes, fica x menos 3x dá menos 2x, 14 menos 4 dá 10. O que podemos agora é calcular o valor de x e não o simétrico de x. Por isso é que nós agora temos que multiplicar ambos os membros por menos 1. E então ficamos com menos 1 vezes menos 2x dá 2x. E menos 1 vezes mais 10 dá menos 10. Então já podemos isolar a variável no primeiro membro e calcular o seu valor. Temos então x é igual a menos 10 a dividir por 2. Porquê? Porque 2 está a multiplicar no primeiro membro e passa a dividir para o segundo. Fica então x é igual a menos 10 a dividir por 2, ou seja, menos 5. Podemos fazer, como sétimo passo, a comprovação da solução. Para isso, substituímos o valor da variável x pelo valor que nós calculamos, que neste caso é menos 5. Fica então 2 vezes menos 5 menos 4 dá menos 9, menos 6 mais menos 5 dá menos 5. Temos então 6 menos 5, com menos antes, portanto fica 1, com menos antes fica menos 1. No segundo membro temos 3 vezes x, ou seja, 3 vezes menos 5 dá menos 15, menos 4, menos 15 menos 4 dá menos 19. O que é que nós verificamos? Verificamos que o valor do primeiro membro é igual a 2 vezes menos 9 dá menos 18, menos 1 dá menos 19, é igual exatamente a menos 19 no segundo membro. Como nós chegamos a uma igualdade verdadeira, significa que o valor de x igual a menos 5 é a solução da equação. Se os valores do primeiro e segundo membro fossem diferentes, isto é, se estivéssemos perante uma desigualdade, então o valor de x igual a menos 5 não seria a solução desta equação. Vamos então resolver o primeiro problema, classificar as equações seguintes. No caso das equações algébricas, apresenta a sua solução na forma de fração irredutível. Vamos ver o primeiro caso, 4x menos 6. Recordando então os 7 passos que nós temos para resolver a equação, verificamos que alguns deles já não precisamos de fazer. Por exemplo, eliminar parênteses, não tem parênteses. Reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros, não tem termos semelhantes em cada um dos membros. Efetuar a transposição de termos para reduzir os termos semelhantes, isolando os termos em x, também já não, porque já temos a variável no primeiro membro e o termo independente no segundo. Reduzir os termos semelhantes, também não temos.
O que pretendemos agora é calcular o valor de x e não do seu simétrico, também não é, porque o x é positivo, portanto não precisamos de multiplicar por menos 1. E temos que isolar a incógnita e encontrar a solução. É o que nós vamos fazer. Neste caso temos 4x igual a menos 6. Nós não queremos determinar o valor de 4x, queremos determinar o valor de x. Então, se 4 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir pelo segundo. Ou de outra maneira, se dividirmos ambos os membros por 4, fica 4 sobre 4 fica x e aqui fica menos 6 quartos. É a mesma coisa, não é? Portanto, a regra de equilíbrio de uma balança. Portanto, x é igual a menos 6 quartos. Como 6 é divisível por 2 e o 4 também é divisível por 2, podemos simplificar esta fração e, portanto, menos 6 quartos é igual a menos 3 meios. Ora bem, como nós estamos a resolver a equação no conjunto dos números naturais e menos 3 meios não é um elemento do conjunto dos números naturais, dizemos que esta equação é impossível, isto é, não tem solução. Isto é, a solução da equação não pertence ao conjunto dos números naturais. Não tem solução no conjunto n, mas tem solução no conjunto q, isto é, no conjunto dos números racionais. Mas como nós estamos a tratar em termos do conjunto dos números naturais, é uma equação impossível. Se não tem solução, o conjunto de solução é um conjunto vazio. Podemos representar como duas chavetas, abrir e fechar a chaveta sem nada lá dentro, ou um zero com um traço, que significa conjunto vazio. Graficamente, o que é que nós podemos verificar? Podemos verificar que o conjunto de solução da equação é a abscissa do ponto de interseção das duas funções que constituem a equação. No primeiro membro temos uma equação linear igual a 4x e no segundo membro temos uma função constante igual a menos 6. A interseção destas duas retas é este ponto de coordenadas menos 1.5 menos 6, cá está, menos 1.5 é exatamente o valor de x que nós determinamos, que é menos 3 meios, não é? É a abscissa do ponto de interseção. Vamos então passar ao segundo exercício. Menos 3x é igual a 9 oitavos, resolver no conjunto dos números racionais. Não precisamos de fazer o primeiro passo, eliminar parênteses, porque não tem parênteses. Reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros também não, porque não tem termos semelhantes em cada um dos membros. Portanto, temos apenas um termo em x no primeiro membro e um termo independente no segundo. Efetuar a transposição de termos para reduzir os termos semelhantes isolando os termos em x, já está isolado. Reduzir os termos semelhantes também não. No passo 5, sim. O que pretendemos é calcular o valor de x e não o valor de menos 3x, ou o valor, neste caso, passando o 3 para o outro lado, o valor de menos x. Temos então a variável menos 3x no primeiro membro, 9 oitavos, termo independente no segundo. Poderíamos ter multiplicado logo ambos os membros por menos 1, até seria o mais correto, e eu só multipliquei aqui à frente, mas mantive aqui o menos 3x. Para isolar, para transformarmos este termo de menos 3x para menos x, temos que dividir por 3. Então, se dividimos por 3 o primeiro membro, temos que dividir o segundo também por 3. Então, fica menos 3x sobre 3 é igual a 9 oitavos a dividir por 3. 9 oitavos a dividir por 3 é multiplicar por 1/3, ou seja, 9 vezes 1 sobre 3 vezes 8, 24, simplificando dá 3 oitavos. No primeiro membro obtemos menos x. Como nós queremos determinar o valor de x e não de menos x, do seu simétrico, multiplicamos ambos os membros por menos 1. Então fica menos 1 vezes menos x dá x, e menos 1 vezes 3 oitavos dá menos 3 oitavos. Ora, menos 3 oitavos é um número que pertence ao conjunto dos números racionais. Isto é um número racional. Então, se é um número racional, a equação é possível e determinada. Tem uma solução em quê? Qual é a solução? É menos 3 oitavos. O conjunto S constituído pelo elemento menos 3 oitavos. Em termos gráficos, o que é que nós podemos analisar? Podemos analisar a abscissa do ponto de interseção das duas funções, isto é, da função do primeiro membro, que é menos 3x, e da função do segundo membro, que é uma função constante igual a 9 oitavos, é o ponto de abscissa menos 0.38, que é exatamente menos 3 oitavos, né? Está aqui, menos 3 oitavos. Problema 3. Temos menos 2x menos 1 mais x é igual a menos x, no conjunto dos números racionais. Vamos ver quais são os passos que nós podemos fazer aqui. Eliminar os parênteses, não tem parênteses, reduzir os termos semelhantes a cada um dos membros. Nós temos aqui termos semelhantes, por exemplo, menos 2x mais x. Menos 2x mais x dá menos x. Menos 1, aqui só temos o termo menos x. Efetuar a transposição dos termos para reduzir os termos semelhantes, isolando os termos em x, é o que nós vamos fazer a seguir, e depois reduzir os termos semelhantes. Passamos este menos x para o primeiro membro, vai como sendo mais x, portanto temos menos x menos 1 é igual a menos x, passa-se o menos x para o primeiro membro, como mais x, portanto, operação inversa, fica menos x mais x, e o menos 1 passa para o segundo membro a adicionar. Portanto, está a subtrair e passa a adicionar para o segundo membro. Portanto, fica mais 1.
Então, menos x mais x é igual a 0, é igual a 1. Ora, nós estamos perante uma desigualdade. Isto não é uma igualdade, 0 não é igual a 1. Portanto, se estamos perante uma desigualdade, 0 é diferente de 1, não é igual a 1. Estamos perante uma igualdade falsa, portanto, é uma equação impossível em termos de quê? Ou em qualquer que seja o seu domínio, mesmo que nós considerássemos o conjunto dos números reais. Porquê? Porque, no fundo, o conjunto de solução é o conjunto vazio. Porquê? Porque, no fundo, as retas representativas das funções que existem no primeiro membro e no segundo membro são retas paralelas. Isto é, são retas que não se intersetam. Se não se intersetam, não existe um ponto de interseção. Se não existe um ponto de interseção, significa que a equação não tem solução. Portanto, não esqueçamos que qual é a abscissa do ponto de interseção de duas funções que constituem a equação? Não existe. Porquê? Porque as duas retas são estritamente paralelas. Não é? Elas não se intersetam. Não é? No primeiro membro temos menos 2x menos 1 mais x e no segundo membro temos menos x. Portanto, é uma equação impossível. Em que ou qualquer que seja o conjunto dos números que estejamos a considerar. Vamos então ao quarto exercício. Menos 3 que multiplica 1 menos x é igual a 3x menos 3 no conjunto dos números inteiros. Vamos ver quais são os passos que nós podemos fazer aqui na resolução da equação. O primeiro passo, eliminar parênteses. Nós temos parênteses. Utilizamos a propriedade distributiva. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos x dá mais 3x. É igual a 3x menos 3. Depois, reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros. Não temos termos semelhantes em cada um dos membros, não é assim? Temos um termo independente e um termo em x, um termo em x e um termo independente, mas temos termos semelhantes se considerarmos os dois membros, o primeiro e o segundo. Neste caso, temos que fazer a transposição dos termos para reduzir os termos semelhantes dos dois membros. Fazendo a transposição, o que é que nós obtemos? Obtemos 3x menos 3x, são simétricos, fica 0, e menos 3 mais 3 também fica 0. Portanto, 0 é igual a 0. Significa o quê? Significa que nós estamos perante uma igualdade verdadeira independentemente do valor de x. Portanto, é uma igualdade verdadeira, aliás, sempre verdadeira, porque não depende do valor de x. É uma equação possível e indeterminada. Portanto, o conjunto de solução coincide com o nosso domínio, neste caso com o conjunto dos números inteiros. E porquê é que isto acontece? Graficamente podemos comprovar. Comprovamos então que o primeiro membro, que é menos 3 que multiplica 1 menos x, é exatamente igual ao segundo membro, que é 3x menos 3. Significa o quê? Significa que as retas são coincidentes. Se são coincidentes, não existe um ponto de interseção. Isto é, todos os pontos das retas são coincidentes. Por isso é que tem uma solução indeterminada. Não é? É uma equação possível e indeterminada. E é indeterminada porquê? Quantos pontos é que tem uma reta? Tem infinitos pontos. Não é? Se tem infinitos pontos, neste caso teremos infinitas soluções, portanto é indeterminada. Vamos então ao quinto exercício. Menos 2x mais 1 sobre 3 é igual a 2 terços de x menos 1 terço, isto no conjunto dos números racionais. Verificamos que não temos parênteses, não temos termos semelhantes em cada um dos membros. Né? Aqui temos um termo em x e um termo independente, um termo em x e um termo independente, mas temos termos semelhantes se tivermos em conta os dois membros. Para isso temos que fazer a transposição dos termos de um membro para o outro. Não é? E depois podemos reduzir os termos semelhantes. Portanto, vamos separar o termo em x do termo independente. Fica então menos 2x sobre 3, menos por mais dá menos 1 terço. É preciso ter atenção a esta transformação aqui. Menos a fração 2x mais 1 sobre 3, este sinal menos vai afetar o numerador no seu todo. Portanto, fica menos por mais dá menos e menos por mais dá menos também. Por isso é que fica aqui menos 2x menos 1, não é? Porque este sinal menos que está fora vai afetar todo o numerador. Ora bem, como nós verificamos aqui, nós temos todos os denominadores são iguais a 3. Então, se multiplicarmos ambos os membros por 3, nós fazemos desaparecer esses denominadores. Não é? Então, multiplicando por 3 o primeiro membro, fica 3 que multiplica menos 2x menos 1 e multiplicamos o segundo membro também por 3. 3 que multiplica 2x sobre 3 menos 1 terço. Este 3 simplifica com aquele 3, ficamos então com menos 2x menos 1 e ali ficamos com 2x menos 1. Vamos isolar a variável no primeiro membro, fica então aqui menos 2x que passa do segundo membro, que é positiva, passa como menos para o primeiro, fica menos 4x, e no segundo membro temos menos 1 mais 1 dá 0. Portanto, menos 4x é igual a 0. Multiplicamos ambos os membros por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de x e não o valor de menos x. Portanto, ficamos com 4x é igual a 0, de onde x é igual a 0 sobre 4, ou seja, 0.
Se x é igual a 0, significa que nós estamos perante uma equação possível e determinada. E que tem solução em quê? Porquê? Porque 0 pertence ao conjunto dos números racionais. Como nós sabemos, podemos representar 0 como sendo uma fração. Basta pôr o denominador igual a 1. 0 sobre 1 é 0, não é? Então, se é uma fração, significa que o 0 pertence ao conjunto dos números racionais. Se pertence ao conjunto dos números racionais, então o 0 é o conjunto de solução desta equação. Se tiverem dúvidas, verifiquem o que está aqui, estas notas ao lado. Portanto, graficamente, o que é que nós verificamos? Verificamos que a abscissa do ponto de interseção das duas retas representativas dos dois membros, do primeiro membro menos 2x mais 1 sobre 3 e no segundo membro 2x sobre 3 menos 1 terço, interceptam-se neste ponto de coordenadas 0, que é a tal abscissa, que é a nossa solução da equação, e ordenada igual a menos 0,33. Portanto, qual é a abscissa do ponto de interseção das duas funções que constituem a equação? É 0. Se é 0, significa que é a solução da equação. Vamos ao sexto exercício. 0 é igual a menos 3 meios de x, no conjunto dos números naturais. Estes passos iniciais não são necessários fazer, porque já temos a variável isolada no segundo membro. Apenas vamos colocá-la no primeiro membro, trocando com o segundo membro. É exatamente equivalente a menos 3 meios de x igual a 0. Portanto, o 3 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo. O 2 está a dividir no primeiro membro, passa a multiplicar para o segundo. Então fica 0 vezes 2 dá 0, dividido por 3 dá 0. Portanto, menos x é igual a 0. Como nós queremos calcular o valor de x e não o seu simétrico, multiplicamos por menos 1, então fica x é igual a 0, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, é uma equação impossível, porque não tem solução em n, mas tem solução, por exemplo, em z ou em q, já que o 0 pertence ao conjunto dos números inteiros e ao conjunto dos números racionais. Graficamente, o que é que nós podemos analisar? Qual é a abscissa do ponto de interseção? No primeiro membro temos menos 3 meios de x, no segundo membro temos a função constante igual a 0. O ponto de interseção é o ponto de coordenadas 0, 0. Isto é, a abscissa deste ponto de interseção é o nosso 0, que não pertence ao conjunto dos números naturais que nós sabemos, não é? A linha 7, temos 2 que multiplica 5 menos 3x menos 1 é igual a 2, que multiplica menos 3x mais 9 meios no conjunto dos números racionais. Neste caso, vamos efetuar a eliminação dos parentes, aplicando a propriedade distributiva. Fica então 2 vezes 5 dá 10, mais por menos dá menos 6x, menos 1, é igual a menos 6x. 2 vezes 9 meios, simplificou 2 com 2, fica só 9, portanto mais 9. Portanto, fica 10 menos 6x menos 1 é igual a menos 6x mais 9. Vamos fazer a transposição da variável x para o primeiro membro e dos termos independentes para o segundo. Fica então menos 6x mais 6x. No segundo membro temos mais 9, menos 10 mais 1. Portanto, operações inversas. O menos 6x simplifica com 6x, porque são simétricos, dá 0. E aqui temos 9 mais 1 dá 10, que com menos 10 também fica 0. Portanto, 0 é igual a 0. Temos uma igualdade verdadeira, aliás, sempre verdadeira e não dependente de x. Logo, é uma equação possível e determinada. O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que não existe apenas um ponto de interseção, mas existem infinitos pontos de interseção. O que significa que as retas são coincidentes. Isto é, as retas que representam as funções do primeiro membro e do segundo membro são as mesmas. Logo, elas são coincidentes. Sendo coincidentes, eles não têm apenas um ponto de interseção, mas têm infinitos pontos de interseção. Daí que a equação seja possível e indeterminada, não é? Vamos então ao segundo exercício. Escreve duas equações equivalentes à equação menos 5x mais 1 menos x é igual a 2x. Ora bem, sabemos que na resolução de uma equação, né, partimos de uma igualdade e, tendo em conta os princípios de equivalência, vamos obtendo outras equações equivalentes até chegarmos a uma equação do tipo ax igual a b. E que depois, resolvendo em ordem a x, determinamos o valor dessa variável, ou seja, a solução da equação linear. No nosso caso, nós verificamos que o ponto de interseção destas duas retas, da reta representativa da função do primeiro membro, que é menos 5x mais 1 menos x,
e da segunda, que é igual a 2x, interceptam-se neste ponto de coordenadas 0.13, 0.25. Significa que a solução desta equação vai ser igual a 0.13. Isto é, para que valor de x é que a equação se transforma numa igualdade verdadeira? Para x é igual a 1/8, ou seja, igual a 0,13. Então vamos resolver esta equação. Vamos reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros. Neste caso temos no primeiro membro menos 5x menos x dá menos 6x mais 1 é igual a 2x. Vamos isolar a variável no primeiro membro. Fica menos 6x menos 2x é igual a menos 1. Ou seja, menos 8x é igual a menos 1. Esta equação, menos 8x igual a menos 1, é equivalente à equação de partida. E podemos verificar que ela é equivalente, porquê? Porque tem a mesma solução. Se verificarmos a reta representativa desta função linear, esta reta a verde, de equação menos 8x, e no segundo membro temos uma função constante igual a menos 1. A interseção destas duas retas é este ponto P, de abscissa igual a 0.13 menos 1. Aliás, para que valor de x é que a igualdade é verdadeira? Para x é igual a 1/8, que é exatamente o valor que nós tínhamos verificado na nossa equação de partida, não é? X igual a 1/8, que é igual a 0.13. Podemos verificar então que a solução x igual a 1/8 é a interseção da reta de equação f de x igual a x, que é esta verde, com a interseção da reta representativa da função constante igual a 1/8. Estas duas retas interceptam-se no ponto de abscissa igual a 0.13, não é? Neste caso é o ponto P de coordenadas 0.13, 0.13. Mas a abscissa é exatamente a mesma, ou seja, para que o valor de x é que a igualdade é verdadeira. É verdadeira para o valor de x igual a 1/8 igual a 0.13, que é exatamente a mesma solução desta equação equivalente intermédia e que é a mesma da nossa equação de partida, não é? Que é menos 5x mais 1 menos x igual a 2x. Portanto, qualquer uma destas tem a mesma solução. Se tem a mesma solução, são equações equivalentes. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra estas equações equivalentes. A primeira equação temos o ponto de interseção igual a 0.13, 0.25, este ponto P1. Na segunda equação equivalente, a equação intermédia, temos menos 8x é igual a menos 1. Temos este ponto P2 de coordenadas 0.13 menos 1. E na terceira temos o ponto P3 de coordenadas 0.13, 0.13. Isto é, se as equações menos 5x mais 1 menos x igual a 2x é equivalente à equação menos 8x igual a menos 1 e é equivalente à equação x igual a 1/8, isto é, são equações equivalentes, então elas têm a mesma solução. Isto é, as abscissas dos respectivos pontos de interseção são iguais. 0,13, 0,13, 0,13. Pelo que os respectivos pontos de interseção pertencem a uma reta vertical de equação x igual ao valor da abscissa. Neste caso, uma reta vertical de equação x igual a 0,13. Vamos então ao terceiro exercício. Para cada situação, indica um número racional para o qual as equações sejam impossíveis em Q e na linha 2 as equações sejam indeterminadas em Q. Para que as equações sejam impossíveis, o que é que significa? Significa que os gráficos respectivos não se interceptam, não é? Isto é, são retas paralelas. Se as equações são indeterminadas, isto é, se tem solução mas é indeterminada, isto é, existem infinitas soluções, significa que os gráficos das funções respectivas ao primeiro e segundo membro são retas coincidentes, não é? Vamos recordar então a classificação das equações lineares. Uma equação linear pode ter solução ou pode não ter solução. Se não tem solução, significa que os gráficos respectivos são retas paralelas. Isto é, o conjunto de solução é um conjunto vazio. Se tiver solução, podem ser retas que se interceptam e, portanto, têm uma solução determinada, ou podem ser retas coincidentes e, portanto, têm infinitas soluções. Neste caso, o conjunto de solução coincide com o domínio que nós estamos a analisar para essa equação. Então podemos analisar o seguinte: se a equação linear é do tipo ax igual a b, se a é diferente de zero, nós temos duas hipóteses, ou b igual a zero, ou b é diferente de zero. Se b é diferente de zero, nós temos ax igual a b, de onde, resolvendo em ordem a x, temos x é igual a b, o a está a multiplicar é b sobre a. Se o b for igual a zero, substituímos o b por zero, de onde x é igual a 0 sobre a, ou seja, é igual a zero. De qualquer modo, qualquer que seja a opção,
a equação é possível e determinada, isto é, tem uma solução. Neste caso, a solução é x igual a b sobre a, no segundo caso é x igual a 0. Portanto, existe apenas um valor específico da variável x em que a igualdade é verdadeira. Na segunda situação, a equação é do tipo ax igual a b. Se a igual a 0 e b igual a 0, nós vamos ter uma igualdade sempre verdadeira, independentemente do valor de x. Portanto, é uma equação possível e indeterminada. Ou seja, qualquer que seja o valor da variável x, a igualdade é sempre verdadeira. A terceira hipótese, ou seja, a equação impossível. O a é igual a 0 e o b é diferente de 0, de onde nós vamos obter uma igualdade falsa. Portanto, é uma equação impossível. 0 é igual a b. Isto é, qualquer que seja o valor da variável x, isto é, porque ela não depende do valor de x, temos 0 igual a b, a igualdade é sempre falsa. Vamos então à primeira situação. As equações sejam impossíveis em quê? A linha A, vamos recordar aqui o que nós analisamos anteriormente. Para que ela seja impossível, qual é a situação? É exatamente esta aqui, a vermelha. Né? Qualquer que seja o valor da variável x, a igualdade é sempre falsa. Isto é, a situação em que as retas são paralelas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar a forma ax igual a b à nossa equação. Temos menos 3x é igual a 1 mais espaço vezes x. Vamos isolar os termos em x no primeiro membro. Fica então menos 3x menos espaço x é igual a 1. Menos 3x menos espaço x, pomos em evidência o x. Fica então menos 3 menos espaço que multiplica x é igual a 1. De onde, se a equação é impossível, significa que o a tem que ser igual a 0 e o b é diferente de 0. Já vimos que o b é diferente de 0, é mesmo, porque b é igual a 1, e o a é exatamente igual a menos 3 menos espaço. Então, menos 3 menos espaço vai ser igual ao nosso 0. Resolvendo em ordem ao espaço, obtemos o valor deste parâmetro, igual a menos 3. Portanto, para que a equação seja impossível em Q, significa que o coeficiente deste termo em x que existe aqui no segundo membro tem que ser igual a menos 3. Então, basta substituir este valor por menos 3 na equação e fica então menos 3x é igual a 1 mais menos 3x. Desembaraçando de parênteses, fica 1 mais por menos dá menos, fica 1 menos 3x. Portanto, menos 3x é igual a 1 menos 3x. Se representarmos graficamente as funções quer do primeiro membro, quer do segundo, verificamos que são retas paralelas. Cá está. Temos aqui a função do primeiro membro, menos 3x, e a função do segundo membro, que é 1 mais menos 3x, ou seja, 1 menos 3x. São retas paralelas. E, portanto, como nós dissemos antes, qualquer que seja o valor da variável x, a igualdade é sempre falsa. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra. Se fizermos variar o valor de x, verificamos que as imagens respectivas são sempre diferentes. Cá está, este ponto tem uma ordenada diferente do outro. Porquê? Porque as retas são paralelas. Portanto, se elas não se interceptam, elas não podem ter a mesma imagem. Não existe nenhum valor da abscissa x para o qual as imagens sejam iguais. Portanto, é uma equação impossível. Vamos à linha 2. Temos 10x menos 1 menos 3x igual a menos 1 meio mais espaço x. Vamos resolver a equação dando-lhe a forma ax igual a b. Fica então 10x menos espaço x menos 3x menos 1 meio mais 1. Porquê? Porque este mais espaço x passa para o primeiro membro para o menos espaço x. E passamos o menos 1 termo independente com mais 1 para o segundo membro. Então, isolamos os termos em x no primeiro membro. Fica então 10 menos 3 dá 7x. Reduzimos os termos semelhantes. Pomos em evidência os coeficientes do termo em x. Neste caso é um espaço. Neste caso fica 7 menos espaço que multiplica x é igual a menos 1 meio mais 1, ou seja, 1 meio. Sabemos que a equação, para ser impossível, o coeficiente em a tem que ser nulo. O coeficiente b, independente da equação, tem que ser diferente de 0. Já verificamos que o b é igual a 1 meio, portanto é diferente de 0. O a tem que ser igual a 0. Isto é, 7 menos espaço tem que ser igual a 0, que é o nosso a. Resolvendo em ordem a espaço, verificamos que o espaço é igual a 7. Substituindo então o espaço por 7, obtemos então a equação completa e que satisfaz o pedido. Isto é uma equação impossível. Vamos ver graficamente. A representação geométrica são retas paralelas
E do mesmo modo, se fizermos variar o valor de x, verificamos que as imagens são sempre diferentes. E são sempre diferentes porque as retas são paralelas, não é? Isto é, qualquer que seja o valor de x, as imagens são sempre diferentes. Portanto, é uma equação impossível. Certo? Vamos então à linha 2 do terceiro problema. Calcular estes valores de modo que as equações sejam possíveis e indeterminadas. Vamos então resolver a linha A em primeiro lugar. A equação menos 3x mais 5 menos x é igual a 3 espaço vezes x mais 2. Vamos então resolver esta equação de modo a obtermos a forma a e x é igual a b. Então vamos isolar a variável x no primeiro membro. Temos lá menos 3x menos espaço x menos o x que lá está é igual a 3 mais 2 menos 5. Então menos 3x menos x dá menos 4x menos espaço x. 3 mais 2 dá mais 5, com menos 5 são simétricos, anulam-se. Obtemos então 0. Pondo o x em evidência, ficamos com menos 4 menos espaço que multiplica x é igual a 0. Para que a equação seja possível e indeterminada, tem que verificar duas condições, isto é, o a tem que ser igual a 0 e o b tem que ser igual a 0. Ora, já sabemos que o b é igual a 0. Porquê? Porque a equação está já na forma ax igual a b e, portanto, o b é exatamente o valor deste segundo membro. E o a, que é igual a menos 4 menos espaço, tem que ser igual a 0. Resolvendo em ordem ao espaço, que é o nosso parâmetro, vamos obter o parâmetro igual a menos 4. Isto é, substituindo aquele espaço por menos 4, vamos obter a equação que satisfaz a condição solicitada. Isto é, uma equação possível e indeterminada. Já sabemos que se é uma equação possível e indeterminada, significa que as retas representativas das funções do primeiro membro e do segundo membro são retas coincidentes. Vamos confirmar e vemos aqui, exatamente, são retas deste tipo. f de x é igual a menos 3x mais 5 menos x, esta verde, e coincidente com ela está a reta vermelha, g de x igual a 3 menos 4x mais 2. Já sabemos que qualquer que seja o valor da variável x, a igualdade é sempre verdadeira, 0 é igual a 0, não é? Portanto, se virmos dinamicamente no GeoGebra, se fizermos variar o valor de x, verificamos que a imagem dada pela função f é exatamente igual à imagem dada pela função g, para este valor x, não é? Portanto, os pontos são coincidentes. Como são coincidentes, significa que estamos sempre perante uma igualdade verdadeira. A linha 2 é exatamente a mesma metodologia, só a equação é que varia. Temos 0.5x mais 5 é igual a 1 meio de x mais espaço. Neste caso, o valor que nós pretendemos determinar não é um coeficiente de x, mas é o termo independente. Isto é o termo independente da função do segundo membro. Vamos então resolver a equação dando-lhe a forma ax igual a b. 0.5x é 5 décimos de x, menos 1 meio de x, para isolar as variáveis x no primeiro membro, e os termos independentes no segundo. Neste caso, menos 5 vai para o segundo membro, temos o espaço menos 5. Vamos calcular o mínimo mútuo comum entre 10 e 2, é 5, portanto fica 5x menos x vezes 5 sobre 10. Isto dá 5x menos 5x dá 0, 0 sobre 10 dá 0, isto é, temos esta igualdade 0 é igual a espaço menos 5. Já sabemos que as condições para que esta equação seja possível e indeterminada são duas, possível e indeterminada. A tem que ser igual a 0 e B igual a 0. O A já sabemos que é igual a 0, por isso é que o primeiro membro vem 0, porque temos 0 a multiplicar por x dá exatamente 0. No segundo membro temos espaço menos 5 é o nosso B. Então este espaço menos 5 é o nosso B tem que ser igual a 0, devido a esta condição, à segunda condição. Resolvendo em ordem a espaço, então o valor de espaço é igual a 5. Substituindo o nosso parâmetro por 5, obtemos a equação que obedece à condição solicitada. Isto é uma equação que é possível e indeterminada. Verifica-se então também o caso de que as retas representativas das funções do primeiro e segundo membro são retas coincidentes. E são deste tipo, não é? A reta f de x é igual a 0.5x mais 5 e a reta g de x é igual a 1 meio de x mais 5. Se fizermos do mesmo modo variar o valor de x, verificamos que para qualquer que seja o valor de x no seu domínio, as imagens dadas pela função f e função g são exatamente iguais. Os pontos são coincidentes, portanto, as imagens são exatamente iguais. Ou seja, se as imagens são exatamente iguais, significa que nós estamos perante uma igualdade sempre verdadeira. 0 igual a 0.
À linha C, temos então 2x menos espaço é igual a 2x mais 4. Neste caso é também o termo independente, não é um coeficiente associado a um termo em x. Portanto, as condições são exatamente as mesmas. Temos que resolver a equação dando-lhe a forma ax igual a b, para depois impormos as nossas condições, que é a igual a 0 e b igual a 0. Temos então 2x menos 2x igual a 4 mais espaço. 2x menos 2x são simétricos, portanto anulam-se. 0 é igual a 4 mais espaço, ou seja, o a igual a 0. Por isso é que o primeiro membro vem igual a 0, que é 0 vezes x dá 0. E o segundo membro, que é o b, que é 4 mais espaço, tem que ser igual a 0. Portanto, igualando 4 mais espaço igual a 0, resolvendo a ordem espaço, obtemos o parâmetro igual a menos 4. Substituindo então o menos 4 aqui na nossa equação de partida, tendo em conta a regra dos sinais, por isso é que nós utilizamos aqui o parênteses, menos por menos dá mais, obtemos a equação 2x mais 4 é igual a 2x mais 4. Como vemos, são equações iguais, portanto, são representadas pela mesma reta, logo são retas coincidentes, são retas deste tipo. Do mesmo modo, se fizermos variar o valor de x, né, a igualdade é sempre verdadeira, porquê? Porque as imagens dadas pelas funções é exatamente a mesma, não é? Portanto, o ponto vermelho é coincidente com o ponto verde, qualquer que seja o valor de x. Portanto, qualquer que seja o valor de x, a igualdade é sempre verdadeira. Vamos finalmente ao quarto problema e último. Dada uma função afim f e uma função linear g, ambas com o mesmo coeficiente em x, classifica a equação f de x igual a g de x em q. Isto é, no conjunto dos números racionais. Ora bem, se a função f de x é uma função afim, é do tipo ax mais b. E se a função g é uma função linear, então é uma função do tipo ax. Se elas têm o mesmo coeficiente, significa que por isso é que nós atribuímos a mesma letra. O a, o coeficiente a do termo em x de f de x, é exatamente o mesmo coeficiente do termo em x da função g. Sendo assim, se nós pretendemos classificar a equação definida por estas duas funções, f de x é igual a g de x, significa o seguinte, significa que se elas têm o mesmo coeficiente, elas são paralelas. Agora, simplesmente há duas hipóteses aqui, ou são estritamente paralelas, que é deste tipo, ou são coincidentes, que é deste tipo. Vamos então analisar as duas hipóteses. Estas variantes resultam do facto de quê? De b ser diferente de 0 ou b igual a 0. Se b for diferente de 0, nós vamos ter ax mais b é igual a ax. Se subtrairmos a ambos os membros o valor da ax, a equação é exatamente equivalente. Então fica ax mais b menos ax é igual a ax menos ax. Portanto, o ax que nós estamos a subtrair corta com o ax que existe em cada um dos membros e fica então b igual a 0. Portanto, se b é igual a 0, está em contradição com as condições de partida que nós definimos para esta hipótese. Nós dissemos inicialmente que b seria diferente de 0. Portanto, se b é diferente de 0, não pode ser b igual a 0. Portanto, é uma equação impossível. O que significa que o conjunto de solução é um conjunto vazio. Se b for igual a 0, substituímos aqui na expressão o b por 0 e ficamos então com ax mais 0 é igual a ax, ou seja, ax é igual a ax, ou seja, 0 é igual a 0. 0 igual a 0 é uma igualdade que é sempre verdadeira, independentemente do valor de x. Logo, a equação é possível e indeterminada, o que significa que, neste caso, as retas representativas das funções são retas coincidentes, né? Enquanto na primeira hipótese eram retas estritamente paralelas. Vamos analisar dinamicamente este problema no GeoGebra. Temos aqui uma função afim que depende de dois parâmetros, o parâmetro a, que é o coeficiente do termo em x, e do termo independente b. Se fizermos variar o parâmetro a, variamos a inclinação da reta representativa da função afim. Contudo, se mantivermos fixo o valor de b, isto é, de ordenada na origem, a reta passará sempre por aquele ponto, porque nós vemos a reta roda em torno daquele ponto. Também sabemos que, para passarmos de uma função linear para uma função afim, ou somamos uma determinada quantidade fixa, que é o valor de b, por isso é que a reta é paralela para a parte superior, ou subtraímos e a reta passa na parte inferior. Portanto, se fizermos variar o valor de b, cá está, se for para cima estamos a somar o valor de b, a todas as ordenadas dos pontos, se for para baixo estamos a subtrair.
Vimos então aqui que se B for diferente de zero, as retas são estritamente paralelas. Se são estritamente paralelas, nós estamos neste tipo de equação, uma equação impossível, isto é, elas não se intersetam, portanto a solução é um conjunto vazio. Se B for igual a zero, significa que a função linear, a função afim, vai coincidir com a função linear, porque a ordenada na origem não é aquele ponto, mas é um ponto que coincide com a origem, portanto por onde passa a função linear. Nesse caso, as retas são coincidentes e, portanto, a equação é possível e indeterminada. Porquê? Porque nós não temos aqui apenas uma solução, isto é, a interseção não é um ponto, mas é uma infinidade de pontos, ou seja, tantos pontos quanto os pontos que existem na reta.